Eu saúdo meus amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos fazer a leitura no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1 ao 6, amém? Vamos fazer essa leitura aqui, é pequena. Os irmãos acompanhem comigo na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também, ainda, pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Esse texto é muito maravilhoso, irmãos, porque até músicas já foram feitas, né, através desse texto. Advogado fiel, né? Nós temos um advogado fiel. E realmente, irmãos, nós temos um advogado junto ao Pai, né? Nós temos um advogado junto ao Pai, aquele que está ali disposto a nos defender. Mas defender em que sentido, né? Muitas das vezes as pessoas pensam que defender é como esses advogados, que nós temos advogados terrenos. Esses advogados terrenos que a gente tem, eles defendem, né? Você contrata um advogado, ele defende a sua causa. Porém, a nossa causa, muitas das vezes, pode ser que nós estejamos certos, pode ser que a gente esteja errado, né? Se nós estivermos errados, tem uma probabilidade imensa de nós sermos condenados, certo? Já isso na vida terrena, nosso advogado terreno. Porém, o nosso advogado junto ao Pai, ele nos defende, irmãos, e não tem a mínima possibilidade desse advogado falhar e nós sermos condenados, certo? Nós vamos entender isso no texto. O texto vai nos mostrar que esse advogado ele está no céu junto ao Pai para nos defender, para nos proteger, certo? E vamos entender isso nesse texto, que é muito maravilhoso. Você tem um advogado, eu tenho um advogado. Agora vamos entender o que esse advogado fez por nós, né? E ele ainda faz. Primeiro, o apóstolo João, ele começa: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. No capítulo 2, ele dá uma continuidade do capítulo 1. No capítulo 1, ele vem falando de uma série de coisas que o homem não deve fazer, ou que o homem deve fazer, certo? No capítulo 1, ele vai dizer que Jesus é real, que Jesus ele tem um corpo, Jesus ele foi tocado, ele foi apalpado, né? João ele fala isso. Então, Jesus sendo apalpado, sendo tocado, João está mostrando que ele teve um corpo. João ele se preocupava muito a respeito da tese que foi levantada, né, de que Jesus não tinha esse corpo. Jesus não tinha um corpo, Jesus era um espírito iluminado, um espírito divino, mas ele não tinha um corpo, porque a matéria ela é má, segundo o gnosticismo. E uma ramificação do gnosticismo que o João defendia também, que o João
defendia o cristianismo a respeito deles era o docetismo, que é uma ramificação do gnosticismo, certo? Então, o docetismo, ele falava que Jesus não tinha corpo, né? Então João fala: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo. Quais coisas, irmãos? Isso, ele mostra que Jesus tem um corpo, ele mostra que Jesus foi apalpado, então ele tem um corpo, né? Então Jesus não era um espírito, ele tinha um corpo. E ele mostra também que ele fala a respeito de Jesus. Jesus, ele falou que Deus é luz. E quem está em Deus tem que andar na luz. Eles andam na luz. E não há nele treva alguma. Ele diz no versículo 5 do capítulo 1. No versículo 6 ele vai dizer: se dissermos que... Só um minuto, irmãos. Ele diz: se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, com ele está na luz. Se, porém, andarmos na luz, com ele está na luz. Mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aí ele continuou: se dissermos que não temos pecados, nós estamos mentindo, porque todos têm pecado. E ele continua, irmãos: se confessarmos os nossos pecados a ele é fiel, justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. É isso que ele fala no capítulo 1, né? Ele fala que nós não podemos dizer que não temos pecado, né? Nós não podemos dizer isso. Nós temos pecados. E ele fala também que Deus é luz, não há nele trevas. Quem está em Deus está na luz, certo? Então nós temos que estar em Deus. Jesus falou isso. Jesus falou que Deus é luz. Deus é luz e não há nele treva alguma. Então, o apóstolo João vem falando a respeito disso. Ele fala que Jesus tem um corpo, ele combate o docetismo. Ele fala que nós temos que andar na luz, porque Deus é luz. Ele fala que nós não devemos mentir e dizer que não temos pecados, porque nós temos pecados, certo? E ele vai, no decorrer da sua epístola, ele vai mostrar, no capítulo 2, agora nós vamos ver, no capítulo 2, o que é que ele fala, que comprova que Jesus é o nosso advogado. Então, irmãos, no versículo 1 ele diz: filhinhos meus, estas coisas eu escrevo. As coisas que ele escreveu foi no capítulo 1 que ele fala, né? Que a gente viu agora. Se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós temos esse advogado. No versículo 2 ele diz: e ele é a propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, isso é tão maravilhoso para quem entende o que é propiciação, o que era o propiciatório, né? O propiciatório era uma tampa de ouro que ficava na arca da aliança, sobre a arca. Era onde o sangue do cordeiro era derramado. Quando esse sangue era derramado lá, o intuito do propiciatório era aplacar a ira de Deus. Quando o sangue era derramado na tampa, ele aplacava a ira de Deus. Deus visitava o homem, né? Os pecados dos homens eram perdoados. Então, é isso que acontecia. O significado de propiciação é justamente isso, é aplacar, é acalmar, né? Como ele fala no texto. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Ele apazigua, ele aplaca a ira de Deus sobre o homem. Ele é o propiciatório, ele é a nossa propiciação. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, 1 João diz que você não pode dizer
então você é errado, eu sou errado. Nós somos réu, né? Nós somos réu de juízo. E nós merecemos a condenação, porque nós somos culpados. Todos nós pecamos. O pecado leva o homem ao inferno, a condenação eterna. Porém, irmãos, o nosso advogado, ele aplaca essa ira. Ele nos defende, né? Ele nos defende, irmãos, a ponto de não haver mais culpa. Não é que nós não vamos ter mais pecados, mas é a ponto de não haver mais culpa sobre nós, porque o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário, aplacou a ira do Senhor, a ira do nosso Deus. Deus estava irado contra a humanidade. Jesus Cristo, ao morrer na cruz, ele aplacou a ira do Deus vivo. Então nós não temos mais culpa, irmãos. A propiciação, ela justifica o homem. O homem agora é justificado. O cristão agora, quem estão em Cristo, são justificados. Como assim justificados? Irmãos, quando lá em Romanos, se eu não me engano, Romanos capítulo 8, versículo 29, eu não estou bem lembrado, mas ele diz, aquele que de antemão viu, aquele que vos chamou, aquele que vos justificou, né? Vamos ver o texto, bem rapidinho. Romanos, eu não estou bem lembrado o texto. Romanos capítulo 8, versículo 20, se não me engano, 28. Pronto, 29. Romanos 8, capítulo 8, versículo 29 diz assim: porquanto os que de antemão conheceu, Deus os conhece. Os que de antemão os conheceu, também os predestinou. Nos predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, versículo 30, a esses também chamou. Eles não chamam. E aos que chamou, a esses também justificou. Ou seja, aí continua, só para a gente finalizar esse versículo. E aos que justificou, a esses também glorificou. Ou seja, a obra do Senhor Jesus é completa. Deus já nos conheceu, Deus já nos chamou, Ele chama homens até a Cristo, Ele leva homens até a Cristo. O motivo de Jesus, o Messias, o próprio Senhor disse: aqueles que o meu Pai me deu, nenhum se perdeu, né? E nenhum se perde. Aquele que o Senhor chama até a Cristo, nenhum se perde. Então ele diz, aqueles que o chamou, ele predestinou, né? E ele justificou, e o que justificou a esses glorificou. A obra está perfeita. Ele aplacou a ira de Deus. Quando ele fala justificou, nós somos agora justos diante de Deus. Nós somos justos. Olha que maravilhoso, irmãos. Como é maravilhoso isso. Olhe para você. Olhe para os seus pensamentos. Faça uma reflexão da sua vida. Reflita no que você pensa todos os dias, nas suas atitudes, nas suas negligências, nos seus erros, nos meus. Eu estou falando de mim também. Principalmente comigo, que estou pregando. Começa de mim. Se eu olhar para mim, irmãos, se eu olhar para os meus erros, meu Deus, como eu sou merecedor do inferno, como eu sou merecedor de uma vida, de uma morte eterna, como eu sou merecedor. E glória a Deus, irmãos, a misericórdia de Deus é tão grande
que Ele não nos deixa ir para o inferno. Deus nos perdoou. Olha que maravilha. Deus lhe tornou justo diante dele. Quem é você para ser justo diante de um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra? Quem é você? Quem sou eu para ser justo diante de Deus? Nós não somos justos por si só, mas através do sacrifício de Jesus, que é a nossa propiciação, que é aquele que aplaca a ira. O Cordeiro aplacou a ira do Deus vivo. Então hoje nós somos justos, irmãos. É por isso que João fala: filhinhos, eu vos escrevo para que não pequeis, mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai. Esse advogado é aquele que morreu pelos teus pecados, é aquele que aplacou a ira de um Deus irado. É por isso que nós não devemos nos preocupar. E agora vamos pecar? Não! Agora vamos ser gratos a Deus. É isso que o cristão faz. Quando nós falamos que nós não devemos nos preocupar porque nós temos um advogado junto ao Pai que justificou os nossos pecados, nós não estamos dando aval para você pecar, para eu pecar, não. Nós estamos dando um aval para você ser agora eternamente grato a esse Deus tão misericordioso. É isso, irmãos, que nós temos que ter. A gratidão a Deus, porque Ele é o nosso advogado. Se nós temos um advogado no céu, nós estamos salvos. Nós estamos salvos. Então vamos ser gratos a Deus. Não vamos continuar a pecar deliberadamente. Agora nós somos cristãos. Agora nós temos que vigiar o que nós fazemos. Agora nós temos que se preocupar com o que os outros veem da nossa imagem. É isso, irmãos. Nós temos um advogado agora. Agora nós temos alguém que possa nos defender. Agora nós temos que andar na linha. É totalmente o contrário. Agora nós não vamos fazer o que quer, não. O que nós queremos, não. Agora nós temos que andar na linha. Porque nós temos um advogado junto ao Pai. Amém? Então, irmãos, o apóstolo João fala isso. Ter um advogado junto ao Pai não lhes dá o aval de fazer o que quer, porque ele vai lá lhe defender, não. Nós temos que ser eternamente gratos a ele e tentar andar no máximo na linha com este Deus maravilhoso que foi misericordioso. Amém? É isso que o apóstolo João ele quer falar. Seja grato a Deus. Eu tenho que ser grato ao meu Deus, porque Ele me salvou. Ele foi a minha propiciação. Ele foi a tampa que me cobriu quando a ira de Deus ia me pegar. E essa tampa me cobriu e barrou a ira de Deus sobre mim e sobre você.